essa é uma pergunta muito interessante e que facilmente daria para nós estarmos aqui durante muito tempo. Mas vamos pôr as coisas desta forma. Eu acredito profundamente, e neste aspecto acredito mesmo profundamente, naquele modelo típico da terapia cognitiva comportamental, em que aparece as emoções, aparece as cognições ou pensamentos e aparecem os comportamentos. Pronto, para mim este bloco, e hoje em dia cada vez mais, e isso já é um bocadinho posterior e talvez uma coisa que vem mais dos modelos cognitivo-comportamentais de terceira geração, acho que se introduziu um pouco o corpo como o veículo onde todas estas coisas acontecem. Acontece a cognição, acontece a emoção, acontecem um pouco todas essas coisas, na realidade, são vividas no corpo. Pronto, e hoje em dia os trabalhos sobre o trauma, etc., mostram muito que realmente há uma vivência também corporal, pré-verbal, determinado tipo de coisas que depois vão ter um impacto muito grande sobre a vida das pessoas. Portanto, logo por aqui se percebe de que se por dicotomia se entende que ou as coisas ou são razão ou são emoção, então não, eu acho que isso não faz grande sentido. Aliás, hoje em dia a maior parte da literatura e sobretudo os estudos das neurociências, e nomeadamente os trabalhos do António Damasio, mostram muito claramente que a razão e a emoção andam de mãos dadas, não é? Ou seja, e na verdade os modelos cognitivo-comportamentais também já o diziam, a maneira como eu interpreto a realidade, não é? A maneira como eu penso sobre a realidade, como eu elaboro a realidade, como eu tomo as minhas decisões, são tudo aspectos que partem muito do modo como eu sinto as coisas e do modo como eu penso e interpreto as coisas. Portanto, isto tudo está muito interligado e também, pelo menos do meu ponto de vista, acho que é super importante a dimensão do comportamento, ou seja, eu acho que em última análise há uma grande verdade na maneira como as pessoas, naquilo que são os comportamentos das pessoas, e independentemente das emoções e das razões, em última análise nós avaliamos ou entendemos os outros através da maneira como elas se comportam. Dito isto, eu acredito que o psicoterapeuta tem que prestar muita atenção a estes três aspectos e também às estreitas ligações entre eles. E é muito engraçado, eu lembro-me quando eu me formei, nós muitas vezes íamos à procura dos pensamentos, não é? Tipo, quais são os pensamentos? E depois mais tarde eu percebi, às vezes os pensamentos na verdade podem ser imagens, e as imagens podem ser extremamente poderosas, tão poderosas ou mais poderosas do que um pensamento, até porque congregam muitos aspectos simbólicos quase sobre as vivências das pessoas. Portanto, ao longo do tempo, como terapeuta, eu fui acreditando e experimentando muito com esta tríade dos comportamentos, dos pensamentos e das emoções, ou seja, da razão e da emoção. E, curiosamente, eu acho que os últimos 20 anos, por aí, têm conhecido assim, uma enorme expansão da importância da emoção na psicoterapia, pronto. E há muita investigação, não só das neurociências, mas que tem vindo a prestar-se muita atenção a essa dimensão. E é engraçado porque eu acho que isso foi uma das razões pelas quais eu me senti tão atraída pelo modelo cognitivo-comportamental, é o facto de estes três aspectos estarem sempre presentes. E esta ideia de que nós podemos, de certa forma, entrar pela porta, aspas, que for melhor. Ou seja, se um cliente nos aparece ao lado emocional que está aqui mais presente, eu acho que é maravilhoso nós entrarmos por aí, pronto, e depois temperarmos essa emoção com aspectos que têm a ver com o comportamento, com os pensamentos, com as interpretações dos acontecimentos. Mas também é maravilhoso termos um cliente muito racional e vem mais com as suas ideias e interpretações sobre a maneira como o mundo funciona e as pessoas funcionam, ele próprio. Também é maravilhoso entrar por aí, pronto, e é muito, muito interessante. E se às vezes as pessoas nem conseguem bem identificar uma coisa nem outra, como aconteceu muito no princípio, eu pensava, mas eu sei lá o que é que ele está a pensar, ele não me diz, ele não sabe. Pronto. E eu acho que estas dimensões, poder entrar por qualquer uma delas e a partir daí aceder às outras, e esta ideia de que
o cliente também pode ser o seu próprio cientista, que é uma ideia muito beckiana, muito cognitivista e cognitivo-comportamental. Eu acho que é uma ideia fantástica, sempre adorei, nomeadamente pronto, na minha atividade, eu trabalho muito com engenheiros, etc. E eu sempre adorei esta ideia de que, e ajuda-me desde sempre, esta ideia de que epá, o terapeuta está lá e é alguém que ajuda aquela pessoa, no fundo, a fazer um processo de desenvolvimento na prática, e esse processo de desenvolvimento, como é que eu hei de pôr isto? É um processo que nestas dimensões todas, é um processo que envolve todas estas dimensões e que a pessoa, por autoobservação, pode conseguir esse desenvolvimento. E com o feedback do terapeuta, claro, mas isso para mim, esta ideia do cientista do próprio comportamento sempre me encantou e acho que tem muito a ver com esta ideia de que pá, não é bem emoção ou razão, acho que há uma multiplicidade de coisas e todas elas serão igualmente válidas, incluindo o corpo, que esteve sempre muito fora da psicoterapia, mas que eu acho que é obviamente central. É isso.